Ainda em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes diz que a liberação do mototáxi na cidade não tem fundamento. Mas apesar das críticas, a justiça deu mais uma decisão favorável às empresas. Misael Mainetti. Em nova decisão favorável ao serviço de viagens em moto de aplicativo em São Paulo, a Justiça proibiu apreensões, multas e qualquer outra punição da Prefeitura contra aplicativos. Além da empresa 99, a decisão beneficia a Uber e outras empresas. No entanto, o serviço de moto de aplicativo continua impedido na capital e na Grande São Paulo devido a uma outra decisão judicial, esta em segunda instância. Só que as empresas acreditam que vão reverter a situação devido a uma outra decisão, que derruba a validade do decreto editado por Ricardo Nunes em 2023, que havia proibido o serviço de viagem em moto por aplicativo na cidade de São Paulo. O prefeito disse que vai recorrer. Essa apelação vai demonstrar que o juiz que deu essa decisão ontem, ele está equivocado, como está muito claro na decisão do desembargador Gouveia, que proíbe o serviço. Por que eu digo isso? Porque a decisão desse juiz, ele está falando que o mototáxi é igual o serviço de transporte de passageiro em moto para aplicativo. São coisas distintas. Igual a gente vê, para ter o ouvinte ter uma ideia bem clara disso, a gente não tem os táxis que circulam na cidade com placa vermelha, que é a prefeitura que dá o alvará, e tem os aplicativos de Uber, de 99. São coisas distintas, legislação distintas. Como o da moto também. O que o juiz coloca, ele cita lá a legislação que fala do mototáxi, né? E ele está desconsiderando a legislação federal que exclui no artigo 11A e 11B o serviço de moto para transporte de passageiro por aplicativo. Então ele está fazendo uma confusão, não deve ter visto a decisão do desembargador Gouveia, que está muito bem fundamentada. Eu tenho certeza que na nossa apelação, essa decisão de ontem ela vai cair, porque não tem o menor fundamento, ele está comparando legislações totalmente distintas, são coisas totalmente diferentes uma da outra. A Justiça atendeu a um pedido da 99 e derrubou a validade do decreto. O juiz argumentou que a Prefeitura não pode suspender um serviço que já é autorizado e regulamentado por uma lei federal. O juiz Josué Vilela Pimentel, da 8ª Vara da Fazenda Pública, avaliou que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já declarou anos atrás inconstitucional uma lei promulgada pelo ex-prefeito Bruno Covas, que também proibia o modal na cidade. A legislação federal não permite, não autoriza, não dá a garantia do transporte de passageiro em moto. Sobre dialogar, a gente dialogou já em 2023 com as empresas. Eu pessoalmente tive com os diretores da Uber, com os diretores da 99, constituímos um grupo de trabalho. O diálogo a gente sempre teve e o estudo que foi apresentado é de que não é possível, tendo em vista a complexidade do trânsito da cidade de São Paulo, ter o transporte de passageiros em moto aqui pelo número de acidentes, pelo número de óbitos. Nós saímos de 403 óbitos em 2023 para 483 óbitos em 2024 só de acidentes de moto. Então a gente colocou dados técnicos, científicos de que o transporte de passageiro em moto vai aumentar o número de acidentes, vai aumentar o número de óbitos e a gente não deseja isso, obviamente. Então o diálogo aconteceu, eu conversei com eles, constituiu o grupo de trabalho, eles participaram do grupo de trabalho e o grupo de trabalho concluiu que não é possível. Então, não há intransigência por parte da Prefeitura. A gente sempre dialogou, a gente conversou, apresentamos os estudos, né? O problema é que essas empresas elas só estão visando o lucro sem considerar as questões técnicas e principalmente o respeito à vida das pessoas. Após a nova decisão, sindicatos e entidades de diversos setores de transporte estiveram no gabinete do prefeito Ricardo Nunes para apoiar a Prefeitura contra os serviços de transporte irregular de passageiros por motos na capital. Segundo a gestão de Ricardo Nunes, as 12 instituições se unem à Associação Paulista de Medicina, ao Instituto de Engenharia, à Associação Nacional de Transportes Públicos, ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e à União Internacional de Transporte Público, que também não querem a implantação de mototáxis na capital. Bom, lembrando que a Justiça de São Paulo, nessa disputa, concedeu uma liminar à empresa 99 Tecnologia e considerou inconstitucional o decreto do prefeito Ricardo Nunes que proíbe o transporte de passageiros por moto via aplicativos na capital paulista. Assunto de Marcelo Matos. O
O imbróglio em torno do transporte remunerado de passageiros com moto deveria priorizar a vida diante dos números de guerra no trânsito brasileiro. Avalia o especialista em trânsito, mobilidade e segurança, Renato Campestrini. E assim, se a gente fomentar que se use um modo de transporte que as estatísticas apontam que eles são arriscados, a gente vai ter que estar bem preparado para as consequências que isso pode vir posteriormente na saúde pública. O especialista ressalta que a recente lei de mobilidade urbana, que regula o serviço de aplicativo no transporte aqui no país, apenas autoriza o uso dos carros e não prevê a utilização de motos. Outra coisa é a gente falar do transporte remunerado de passageiros em motos por aplicativos. Que daí a gente entra na questão da Lei 13.640, que trata dessa atividade aplicativo. Essa lei do aplicativo, ela fala que a categoria mínima do condutor é B. Categoria B é automóvel, certo? Até 8 passageiros, com o condutor, até 8 ocupantes dentro do veículo. Os especialistas em segurança chamam atenção também para questões fundamentais, mas ao mesmo tempo também muito simples, como a utilização do capacete. Como o mototaxista irá se utilizar apenas de um tamanho de capacete durante toda a sua jornada de transporte? A urbanista especialista em mobilidade urbana, Carolina Guimarães, lembra o alto nível de mortes no trânsito da capital. Se você olha os dados que saíram esse ano, em 2025, pelo Infociga, que é o Sistema Estadual de Monitoramento, a gente tem que 46% de todas as mortes foram dos motociclistas. A Justiça de São Paulo decidiu que o decreto da Prefeitura que proíbe o serviço de aplicativo via moto é inconstitucional, na ação movida pela 99. Mas ainda cabe recurso. Numa nota, a Procuradoria-Geral do município informa que recorrerá da decisão tão logo seja notificada formalmente, o que deve ocorrer nos próximos dias. E ressalta que a sentença não implica a volta da prestação do serviço, uma vez que existe outra decisão judicial ainda em vigor, proferida na ação civil pública, ajuizada pela Prefeitura de São Paulo, que suspende as atividades.